Que nesta manhã nós possamos, em Cristo, sermos renovados, renovadas as nossas forças, renovada a nossa fé, renovada a nossa esperança, e que a gente possa passar tudo que às vezes está previsto por Deus para que a gente possa passar nisso, sendo fortalecido e revigorado. Nessa manhã, nós estamos ou estaremos vendo e passando aqui um pouco com vocês sobre algumas coisas que o Salmo 73 e o Salmo 77 nos dizem e nos falam. Fala da gente entregar as nossas necessidades, os nossos questionamentos a Deus. Eu coloquei ali no início o Salmo 77, Salmo 73, alguns versos dele, para vocês entenderem um pouco, como que fica os nossos questionamentos e também a nossa dificuldade de entendimento aos questionamentos que às vezes nós temos, e que nós não somos diferentes de todas as pessoas, nós não somos diferentes de nenhum. Às vezes nós imaginamos os crentes do Antigo Testamento, aqueles que constam na Bíblia, aqueles que constam ali no livro de Hebreus, no capítulo 11, como os heróis da fé, como se fossem homens ou mulheres muito diferentes de nós. Não eram, e nós também não somos muito diferentes de, às vezes, algumas pessoas que questionam, que têm dúvidas a respeito daquilo que Deus está fazendo ou daquilo que Deus não está fazendo. Então, eu queria ler um pouquinho do Salmo 73 para vocês notarem exatamente um homem de Deus que num momento da sua vida, ele teve um questionamento pessoal. E isso ele deixa muito explícito. Vamos ver aqui alguns versos. Eu coloquei aqui, olha só, do 1 ao 6, diz assim, Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel. Aí ele complementa dizendo, para os puros de coração. E no verso 2 diz assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fartos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Na próxima, Sandra. Eu não vou ler todo o 73, mas alguns versos, só para nós termos uma ideia no discorrer desta lição, para vocês entenderem. Ele continua dizendo no verso 12, e nos seus questionamentos, e ele diz assim, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Pode passar para a próxima tela, Sandra? Às vezes, nesse Salmo 73 e no Salmo 77, eu coloquei aqui que eles contribuem para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis na caminhada cristã. Quem aqui nunca questionou o momento que a gente vive? Quem nunca questionou momentos difíceis na nossa vida com Deus? Quem nunca fez perguntas que nunca foram respondidas e talvez nunca serão respondidas por Deus? Às vezes, em momentos de angústia, nós nos sentimos isolados, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos lá embaixo, nós nos sentimos como se, assim como Asaf,
como se parece que servir a Deus não tem um objetivo, não tem uma dinâmica própria, não tem uma regra correta, que servir a Deus parece que em certos momentos da vida não faz diferença, tanto faz você servir a Deus como não servir a Deus, você está passando pelas mesmas dificuldades, e é uma verdade, porque você servir a Deus não significa quando você é bonzinho e faz todas as coisas corretas, faz tudo certinho diante de Deus, não significa em momento algum que você não vai passar por dificuldade, por lutas ou por tribulações. Não. E pelo contrário também, nós não podemos dizer que Deus é mau quando Ele não responde à minha oração, ou não responde à minha indignação, e não responde à sua oração. De maneira alguma. A gente tem que pensar, a primeira coisa, que talvez o salmista, ele só foi entender isso lá no finalzinho do Salmo 77, que a nossa vida não é simplesmente para viver isto daqui e simplesmente acabar. Não é. A nossa vida é um pensamento de forma que a gente vai viver, é uma eternidade. Não são 70 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos de vida que vai dizer quem nós somos aqui nesta terra. É bem verdade que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos querer viver bem aqui nesta terra. Todos querem fazer isso, mas não significa que Deus tem a obrigação de fazer com que isso esteja acontecendo em determinados momentos na nossa vida. E é isso que nós vamos ter que entender, e é esses questionamentos que nós vamos ter que passar por eles aqui talvez nesta manhã. Asaf foi ele que escreveu este salmo. Asaf também escreveu o salmo de número 50, que é atribuído a ele, e também o salmo de número 73, que é o primeiro, até o salmo 83. Ou seja, Asaf, depois de Davi, foi a pessoa que mais escreveu salmos. Asaf era uma dessas pessoas, além de ser o profeta, além de ser sacerdote, Asaf era cantor, Asaf era ministro, Asaf era responsável. Quando Davi traz a arca da aliança para a cidade de Israel, Asaf foi a pessoa que ficou responsável por todo o louvor, por toda a ocupação em torno da arca, em tudo que se referia à adoração. Ele era responsável por, a Bíblia diz que 4.000 porteiros, 4.000 pessoas que tocavam alguns instrumentos, ele era responsável por toda a estrutura. Ou seja, ele tinha sobre si, não era um homem qualquer, era um homem revestido ou investido de autoridade, de grande autoridade. Asaf, além de tudo, era um homem de Deus, era um servo de Deus, tanto que na inauguração, quando você vai ler, na inauguração do templo por Salomão, Asaf estava lá, passou por Davi e continuou lá em Salomão. E quando nós lemos no texto anterior, diz que a Bíblia diz que, não sei se é no verso 14, 15, diz que ele não passava, ele não falou, não abriu a sua boca enquanto não passou esse tempo. Ou seja, ele escreveu isso aqui somente depois de ele ter resolvido os seus questionamentos diante de Deus. E ele explica por quê. Ele diz: se eu falasse, teria afligido o coração dos teus irmãos, ou seja, o meu mau testemunho teria influenciado muitas pessoas. Vocês estão me entendendo? Às vezes nós, como crentes, como os cristãos maduros que somos, nós, nos momentos de extremas dificuldades, de extremas lutas, a tendência nossa é começar a murmurar, é começar a falar, é começar a dizer o que está se passando conosco de uma maneira e para qualquer pessoa, de qualquer jeito. Asaf não. Ele se preocupou que com o que ele falasse, ele estaria dando mau testemunho para as pessoas que estavam ali perto dele. Por isso ele não falou, ele falou só depois que ele resolveu os seus questionamentos com Deus. Eu coloquei que no Salmo 73,
Asaf lida com um dos maiores dilemas desde que o mundo é mundo, porque os justos passam por sofrimentos e tribulações, enquanto que os ímpios parecem prosperar. Vocês já repararam isso? Que muitos homens de Deus na Bíblia já passaram por essas angústias e tribulações. Nós não somos muito diferentes. Quando eu coloquei 2 exemplos aqui, quando Jó estava passando pelas piores lutas, pelas piores tribulações, muitas pessoas falam que Jó não questionava, que Jó não murmurava, que Jó não falava isso. Jó abria a boca. Jó falava sim, ele falava o que estava no coração dele. Ele falava o que ele estava sentindo. Ele desabafava para Deus. E ele falava coisas duras. Ele falava aquilo que ele sentia. Por quê? Não adianta. Você não tem que falar para todo mundo. Você não tem que abrir a boca para todo mundo. Mas diante de Deus, não tem como nós enganarmos. Deus sabe quem você é, o que você pensa, o que você sente. Deus sabe todas as coisas. Então com quem que eu tenho que falar? Com quem não vai me entender? Ou com quem sabe todas as coisas e vai me compreender e vai talvez responder aos meus anseios? Olha o que disse Jó. Ele diz assim, nos momentos de aflições da vida dele. Uma das coisas, são muitas que tem no livro de Jó, se você for olhar. Um dos mais antigos. Alguns chegam a dizer que é o livro mais antigo escrito na Bíblia, é o livro de Jó. Ou seja, questionamentos não são novos. Questionamentos são antigos. Falar com Deus daquilo que nós passamos não é de agora. É de antiguidade. Olha o que ele diz. Por que vivem os ímpios? Porque chegam à velhice e aumentam seu poder. Isso é Jó dizendo. Eles veem seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não os fere. Passam a vida na prosperidade e morrem em paz. Contudo, dizem eles de Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem nos dá orar a Ele? É Jó dizendo, falando dele, falando dos ímpios, ou seja, das pessoas, dos amigos, daqueles que estavam mais próximos dele. Olha o que Jeremias diz também, outro que eu coloquei. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Olha só, Jeremias falando. Eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que ele está falando isso? Porque ele não está achando que Deus está sendo justo naquele momento. E ele continua a dizer: por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores parece que vivem sem problema. Tu os plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Ou seja, o cara é rico, o cara é próspero, o cara tem tudo na vida, parece, mas ele fala de Deus, mas ele não conhece a Deus e não quer conhecer a Deus. Ele conversa sobre Deus, mas no seu coração está distante de Deus, está longe de Deus. Hoje, às vezes nós passamos por, e vemos muitas pessoas. Quantos de nós não olha para as pessoas prósperas, para os artistas, não é isso? Nós não olhamos para aquelas pessoas bem-sucedidas. Estou vendo os meninos aqui, né, do louvor. Quanto nós olhamos para aquelas pessoas que fazem lives, que está na moda hoje, fazer uma live. Aquelas pessoas fazem lives para 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Nós, os crentes, às vezes vamos fazer uma live, 70, 60, 80 pessoas entram, e às vezes nós questionamos a Deus e começamos a dizer: por que isso acontece? O cara nem te conhece, não quer nem saber do Senhor, e olha o que acontece na vida dele. E eu aqui ralando, dando o meu melhor, e nada parece que floresce, nada prospera diante do que eu faço. É verdade ou não, irmãos, que às vezes nós fazemos esse tipo de indagação e questionamento diante de Deus? Não é verdade? Vamos mais para frente um pouco. No verso 1 ele diz que, passa a próxima tela, já passou? Não, pode voltar. Isso, é porque eu não estou com o controle aqui.
O verso 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele começa com uma certeza, ele diz assim: certamente, Asaf diz em algumas traduções, certamente Deus é bom. Certamente Deus é bom. Ele diz bom para Israel, para os de coração limpo, o coração puro. Às vezes nós não entendemos direito estas coisas. É muito fácil eu falar de Deus na terceira pessoa, na segunda pessoa. É muito fácil eu dizer que você foi abençoado. É muito fácil eu dizer que eu tenho um testemunho de alguém que foi abençoado. É muito fácil eu falar de Deus quando eu às vezes não estou totalmente envolvido naquele momento, em algum questionamento ou alguma questão. É fácil eu dizer que você orou, que alguém orou, que um grupo orou e pessoas foram abençoadas, foram curadas. É bom, é o que ele está dizendo. Olha, na multidão, Deus é bom para Israel, para os que de coração limpo. E nós vamos ver mais na frente. Para exemplificar talvez esses questionamentos, tem uma história que 4 cegos de nascença, 4 homens que nunca viram a luz do sol, que nunca tiveram conhecimento de nada, cegos, totalmente cegos de nascença. E um dia eles quiseram ter uma experiência, e eles quiseram ir ao zoológico. Então eles quiseram ter uma experiência no zoológico. Depois de andarem muito ali dentro daquele zoológico, eles chegaram perto de um elefante. Preste atenção. Aqueles 4 homens cegos chegaram perto de um grande elefante, de um enorme elefante. E o guia ficou constrangido ou consternado com aqueles homens, com o que eles poderiam ter de experiência. Aquele guia foi com cada um deles para ter a experiência com aquele animal. O primeiro dele, um chegou com um daqueles cegos, o guia levou aquele cego e ele foi, tateou e tocou e pegou no rabo do elefante. Ele pega no rabo do elefante, apalpa e vai apalpando o rabo ali do elefante, e ele diz assim para o guia: nossa, parece uma grande corda esse local que eu peguei, aqui é uma corda. Aí ele saiu, o segundo veio para ter a sua experiência, e o segundo vai e toca ali lá embaixo, agacha, pegou e tocou, tateou, encostou numa das patas do elefante, abraçou aquela pata enorme do elefante, e o guia perguntou: o que é que você sentiu, o que é que você imagina? Eu imagino que isso aqui é como se fosse uma grande árvore, um grande tronco de árvore. O terceiro homem ele estava ao lado do elefante assim, e ele foi na lateral do elefante, foi tateando aquele elefante assim, e a experiência que ele relatou foi: nossa, parece que o elefante é um grande muro, parece um grande muro. E finalmente o quarto chega, e ele começa, o guia o leva, e ele vai na tromba do elefante, pega a tromba do elefante e começa a tatear aquela tromba, e ele tem o seguinte sentimento: isso aqui está parecendo uma grande cobra, uma grande serpente. O que que isto diz para nós? O que que isto fala para nós? Evidentemente, nenhum daqueles homens conseguiram identificar na realidade o que era a definição de um elefante. Nenhum daqueles homens teve a consciência plena de falar a realidade do que era um elefante. Por quê? Porque eles estavam tocando somente em um ponto, ou seja, a visão deles estava focada em um determinado ponto. Não tinham uma visão geral para dizer o que era um elefante. Às vezes, se eu perguntar para o pastor Roberto, olhem para cá, se eu perguntar para o pastor Roberto o que ele está vendo aqui, ele vai me dizer que ele vai estar vendo aqui esta parte, ele vai estar enxergando
esta parte aqui. Se eu perguntar para a pastora Cássia, ela vai estar vendo esta parte. Se eu pergunto para o pastor Salmo, ele vai estar vendo esta parte. Se eu perguntar, se alguém perguntar para mim, o que eu vejo em relação a isso, eu vou estar vendo aqui uns furinhos, uns negócios. O que é uma caixa de som? É uns furinhos. Alguma coisa dessa maneira. O que você exatamente está vendo quando, ou que você vê quando situações adversas começam a passar sobre a sua vida? Qual que é a visão que você tem de Deus quando as coisas não acontecem da maneira como você espera? Qual que é a visão que você tem? Certamente nós estamos errados. Certamente nós estaremos errados, simplesmente errados. Porque nós não conseguimos fazer uma leitura completa de que Deus é. Nós não conseguimos visualizar um todo. Nós visualizamos um pedacinho da história. Nós visualizamos um momentinho da eternidade que está acontecendo conosco, inserido nelas agora. Nós não temos uma visão total, e nós não acreditamos que Deus às vezes tem essa visão, e que Ele é capaz de mudar esta visão, Ele é capaz de mudar esta história, baseado naquilo que Ele tem de conhecimento, de que Deus é bom, Deus é totalmente bom, e Ele sempre será bom para com seus filhos, para conosco, e no nome de Jesus eu creio. Amém, irmãos? Nós somos poucos, mas nós podemos dar glória a Deus, nós podemos dar aleluia. Vamos mais. Às vezes a gente não entende realmente a bondade de Deus, para um lado ou para o outro. Jonas entendia a bondade de Deus. Ele sabia que Deus era totalmente bom. Deus deu uma missão para Jonas e disse: você vai fazer isso, você vai pregar para os ninivitas. E ele disse no coração: eu não vou fazer isso. Porque se eu for lá e pregar para aqueles homens, para aqueles tribulosos, para aqueles ímpios, Deus ainda vai acabar salvando aqueles homens, então eu não vou fazer isso. Ou seja, ele entendia que Deus era totalmente bom, mas ele não queria fazer com que a bondade de Deus, se ela pudesse estar estendida a todas as pessoas. Às vezes nós entendemos que por nós sermos bons, às vezes nós colocamos no nosso coração que por nós sermos estas pessoas boas, as outras pessoas não merecem fazer parte daquilo que Deus tem de bom para entregar a elas. Eu quero focar mais aqui. Passa para frente, por favor. Aí o conflito ainda de Asaf. No verso 2 ele diz assim: quanto a mim, ou seja, Deus é bom para Israel. Agora ele olha e ele se encaixa, ele se coloca na história. O que a história que servia para os outros não serve para mim. Deus é bom para os outros, mas para mim não é. Ele diz assim: Deus é bom para Israel. Mas ele disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. O que ele está dizendo aqui? Ele está usando aqui uma palavra para dizer que, ou seja, está escorregadio. Em qualquer momento eu posso cair. Em qualquer momento eu não vou mais me manter em pé. Ele usa aqui uma metáfora para dizer que os pés estão escorregando. Ele está dizendo assim: olha, eu não consigo mais suportar, logo eu vou cair. Eu não vou aguentar ficar olhando, eu não vou aguentar ver a prosperidade desse povo, eu não vou aguentar fazer as coisas que eu faço, eu não vou aguentar ser o mesmo crente do que eu sou.
Eu não vou aguentar ser esse crente da agora e ver as pessoas que não prestam, entre aspas, prosperarem, serem boas, serem aflições, não terem dores, não terem lutas, não serem curados, não terem nenhuma de enfermidade, os seus filhos prosperam em tudo. Eu não vou suportar. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eles o quê? Escorregassem e os meus passos. Por que isso? Por que isso acontece? Porque às vezes nós olhamos para pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas, pessoas bem abastadas, e nós sabemos que Deus é bom. Preste atenção, nós sabemos que Deus é bom. O nosso foco está em Deus e entendemos que Deus é bom. O nosso foco está nele, voltado para Ele. Nós sentimos que Deus é bom. Agora, um momento que eu passo de luta, um momento que eu passo de angústia, um momento que eu passo de tribulação, os meus olhos agora, eu tiro os meus olhos de Deus e começo a voltar agora os meus olhos para o que está acontecendo comigo. Quando eu faço isso, eu tiro os meus olhos de Deus e começo a voltar para as coisas que estão acontecendo com a minha vida naquele momento. Eu estou agindo como todas as pessoas. Eu estou agindo como qualquer pessoa que não tem o conhecimento prático de Deus. Ter um conhecimento prático de Deus é você viver, é você entender, é você ter uma experiência que te marca. Uma experiência que te alavanca para o futuro, uma experiência que você sabe que hoje você está vivendo assim, mas amanhã você sabe que Deus não vai te deixar assim, Ele vai te fazer superar isso aqui e vai te colocar em outro nível, e aí vai acabar as dificuldades? Não vão acabar. Mas uma coisa é certa, nós podemos estar em qualquer lugar, podemos estar no meio do deserto, mas Ele vai segurar na nossa mão, Ele vai estar conosco, com a mão alavancada, como se fosse o nosso GPS, e vai nos tirar dali, vai nos dar água, nós vamos saciar a nossa vida, e Ele vai nos colocar lá de fora, e dizendo: continua a caminhada, a caminhada não parou por aqui, continua. Eu coloquei um pensamento que eu gosto muito desse teólogo, é chamado Warren Wiersbe, teólogo e pastor. Ele é dito que ele é pastor de pastores. Foi o pastor dos pastores americanos e o pastor das pessoas que gostam da literatura dele. Foi um homem que teve sempre uma palavra de sabedoria, uma palavra que alavanca, uma palavra que levava as pessoas à conciliação. Ele fala algo aqui sobre dúvida, e nesses momentos que a gente tem, e eu fiz questão de colocar isso aqui, ele fala que há uma diferença entre dúvida e incredulidade. Eu coloquei aqui, ele diz assim: a dúvida nasce de um conflito, a incredulidade nasce da nossa falta de entrega a Deus. A dúvida nasce de um conflito, a incredulidade nasce da nossa não vontade de entregar a nossa vida a Deus. Ele disse, e ele complementa dizendo: a pessoa incrédula não quer acreditar. Aquele que é incrédulo, ele não quer acreditar. O duvidoso não, ele quer acreditar, mas ele não consegue acreditar naquele momento. Ele quer, mas ele não consegue. É isso que ele fala para nós aqui, isso que ele coloca aqui. Vamos mais para frente, passa para a próxima, Sandro. Obrigado. Tem algumas coisas ainda importantes a serem ditas aqui nesta manhã a respeito desse Salmo 73. Cada um que prega, cada um que ministra sobre esse Salmo, tem uma maneira de ver, e tem uma maneira de às vezes, essa visão de passar para a igreja, passar para as pessoas. Quando eu olho aqui no verso 3, ele fala assim, isso aqui talvez é um momento na vida de Asaf, de conversa dele com Deus, tentando resolver esses problemas. Talvez um momento de maior intimidade que Asaf teve com Deus. Ele diz assim: pois tive inveja dos arrogantes, quando eu vi
a prosperidade desses ímpios. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso, que nós devemos confessar os nossos pecados. Agora eu te faço uma pergunta: quantos aqui já confessaram pecado na sua vida? Quantos aqui já confessaram pecados? A grande maioria. Já confessaram pecado para alguém, para alguma pessoa, para Deus? De alguma maneira você já confessou os seus pecados. Agora eu complemento uma outra pergunta: quantos aqui já confessaram que você tem inveja de alguém? Asaf está dizendo. Quantos aqui já chegaram para a pessoa, para alguém e disse assim: olha, fulano, eu queria ter uma conversa com você. A pessoa, evidentemente, vai te falar, vai te receber. O que é? Qual que é o problema? O que é o problema? Aí você vai dizer assim para essa pessoa: não, é o seguinte, é muito simples. É que eu morro de inveja de você. Morro de inveja. Tenho inveja de tudo. Alguém já fez isso? Irmãos, confessar pecado é fácil, mas talvez esse pecado da inveja seja um dos mais difíceis de ser confessados. É você chegar para alguém e dizer assim: eu tenho inveja de você, eu tenho inveja do que você é, eu tenho inveja do que você faz, eu tenho inveja do que você tem, eu tenho inveja da sua família, eu tenho inveja de você, eu tenho inveja porque você é bonito, eu tenho inveja porque você é magrinho, eu tenho inveja do seu trabalho, eu tenho inveja porque você tem dinheiro, eu tenho inveja do seu carro, eu vou na sua casa, eu morro de inveja quando eu entro lá dentro. Às vezes a gente confunde algumas coisas. Às vezes nós pensamos que você tem inveja de alguém é você desejar o que a outra pessoa tem. Isso não é inveja. Isso é cobiça. A inveja é muito diferente. A inveja me leva a querer não só o que você tem, mas querer que você não tenha o que você tem. O invejoso não é que ele está contente com o que você tem, não. O invejoso fica contente quando você não tem. O invejoso, ele quer destruir. O invejoso, principalmente, ele quer destruir a alegria que você tem. Preste atenção. O invejoso tenta destruir o que tem de mais profundo na sua alma. O invejoso tenta destruir a sua alegria com a sua família. O invejoso tenta destruir a alegria que você tem na sua empresa. O invejoso tenta destruir quando você é um obreiro, uma obreira, alguém que tem alguma coisa aqui, a vontade dele, a função dele. Ele trabalha, é para puxar, a palavra é mais correta, mais coloquial, é puxar o seu tapete. Ele vive para tentar puxar o seu tapete. Por quê? Porque ele não quer ver que você, não é que ele quer alguma coisa, não, ele quer que você não tenha aquilo. Paulo até nos ensina aqui a gente como saber diferenciar um do outro. Como é que você sabe que está de pé com um invejoso? A Bíblia diz que chorai com os que choram, e o quê? Alegrar com os que se alegram. Vocês que são invejosos, eu não. Nós que somos invejosos, nós temos uma facilidade muito grande em chorar com as desgraças dos outros. Ninguém tem dificuldade de quando o outro quebra, por exemplo, numa pandemia como essa. Ninguém tem dificuldade quando a pessoa vai mal, ir lá com ele e orar, abraçar ele. Ai, Deus vai te abençoar, Deus vai reverter, Deus vai fazer isso. Não, a pessoa está lá embaixo, você vai lá, ora por ele.
A pessoa está lá embaixo, a família às vezes destruída, casamento destruído. É fácil às vezes nós irmos lá e fazermos exatamente isso, chorar com os que choram. Mas é difícil. A pessoa invejosa, ela não consegue se alegrar com aqueles que se alegram. O sorriso dela é amarelo, é sem graça. O sorriso dela não tem graça quando você conquista alguma coisa, e às vezes ela faz parte daqueles círculos que você convive, e você vai contar, vai testemunhar disso. Ela não consegue, ela no seu íntimo, ela diz: por que que isso não aconteceu comigo? Por que que aconteceu com ela? Por que que isso aconteceu? Por que que ele foi promovido e eu estou aqui há 10 anos? Por que que essa pessoa, os filhos são tão abençoados desse jeito e os meus filhos estão distantes, longe de Deus? A pessoa invejosa, ela não consegue. A pessoa invejosa, ela não consegue se alegrar com aqueles que se alegram, porque nela não tem isso no seu coração. Ela quer que o sentimento que ela tem, o sentimento que inunda a sua alma, aquele sentimento de desprazer, aquele sentimento errado que está no seu coração, essa outra pessoa deveria estar sentindo isso também. Quantos estão entendendo? Diga amém. Verso 12. Vencendo o sentimento da inveja, nós estamos falando. Lá no Salmo 73, 12, diz assim: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Assim são os ímpios, era a visão que ele tinha. Sempre despreocupado. Os caras não têm... Você está ralando, parece que as outras pessoas não têm problema nenhum. Você está ralando o dia inteiro, trabalhando, fazendo conta, dando o seu suor, e se é a hora que as suas conquistas acontecem, a pessoa fala: nossa, mas deu sorte demais, essa pessoa deu sorte. Vai ser sortudo assim lá longe, né, Paulo? Era o que Asaf, irmão, um homem de Deus, estava passando no seu coração. Asaf era sacerdote. Eu imagino que ele estava olhando, se ele está falando desse jeito, ele não estava olhando para alguém que era pobre. Evidentemente, ele não estava olhando para ninguém que era pobre. Ele estava olhando para as pessoas ricas, para os ricaços da região. Asaf, como eu estava dizendo, era sacerdote. O sacerdote tinha o seu trabalho diário, seu trabalho árduo. O seu trabalho, ele não tinha férias, não tinha nada. Era dias a dia, dia após dia, passado de família para família. Ou seja, era um homem que levantava de madrugada, oferecia sacrifícios, matava carneiro, matava bicho lá, oferecia em sacrifício, arrumava as coisas, ajeitava para estar cantando de noite, para estar cantando à tarde, para estar louvando o Senhor. Ou seja, um trabalho árduo. Um trabalho cheio de dores, de lutas, de aflições. E chega um momento aqui da vida de Asaf, parece que isso tudo perde o sentido. Não faz mais sentido para ele. Parece que o ministério já não é mais importante. Por que eu vou servir a Deus, se quem não serve? Por que eu vou ralar tanto, se quem não faz nada, nunca ouviu falar de Deus, não quer ouvir falar de Deus, está prosperando, e eu aqui dando o meu melhor? Eu não consigo prosperar, não consigo ter as minhas vitórias, as minhas orações parece que não são alçadas ao céu, e os outros parece que é fácil demais. Asaf estava passando exatamente aqui, porque ele pensava na sua recompensa aqui nessa terra. Quando nós tiramos o foco de Deus, nós começamos a observar que as nossas recompensas estão aqui nessa terra. Quando nós tiramos o foco de Deus, nós começamos a observar que o que se vale é o que se vive aqui hoje. Quando nós tiramos o nosso foco de Deus, nós começamos a observar que não vale a pena
se sacrificar por uma causa, que não vale a pena se sacrificar por uma religião, que não vale a pena se sacrificar por um ministério, que não vale a pena se sacrificar pela nossa estrutura familiar, que não compensa. Aí nós entramos no comum, na vala comum. Aí nós entramos naquelas pessoas que murmuram, que não sabem o que fazer da sua vida. Passa para frente, por favor, Sandro, para nós terminarmos aqui, ver se a gente faz um encerramento. Salmo 73, 13, diz assim: certamente foi-me inútil. Olha só o que ele está dizendo. Certamente, convicção, me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos, aonde? Na inocência. Será que compensa? Eu te pergunto. Será que nós achamos que compensa viver uma vida reta, viver uma vida plena em Deus, servir a Deus com integridade, com inteireza de coração? Será que vale a pena manter um coração puro? Será que vale a pena nós buscarmos a santificação da nossa vida, do nosso corpo? Será que vale a pena nós nos mantermos afastados daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo nos induz? Será que vale a pena, ou somente vale a pena quando a situação da nossa vida está boa? É isso que eu quero e é isso que vale a pena nós pensarmos nesta manhã. Será que vale a pena servir a Deus com inteireza quando as coisas estão boas na nossa vida? Ou somente vale a pena quando as coisas estão boas? Será que quando as coisas estão ruins na nossa vida, não vale mais a pena, não compensa servir a Deus? Era o que Asaf estava falando aqui. Ou seja, tudo o que ele acreditava parece que foi em vão. Todos os anos que ele passou, parece que foi em vão. Todos os sacrifícios oferecidos foram em vão. O que acontece com João Batista? Você lembra de João Batista? João Batista, as palavras serem verdadeiras que ele falava, ele foi colocado em uma prisão. Preste atenção no raciocínio. João Batista foi colocado em uma prisão. Agora ele está lá nessa prisão e o que João Batista fez? A Bíblia diz que ele foi o precursor de Jesus. Ou seja, durante vários anos da sua vida, João Batista, ele falou, pregou, ministrou, batizou pessoas em nome de uma mensagem que um Messias estaria chegando e que esse Messias seria o Salvador do mundo, que ele seria o Cordeiro de Deus que arrancaria o pecado do mundo. Esse Messias já estava entre eles, era a mensagem de João Batista, até que ele vai para a cadeia. Aí ele vai lá para a masmorra, vai para a cadeia. Aí nas suas indagações, nos seus questionamentos, nas suas dúvidas, naquilo que lhe tirava o sono nas noites frias lá dentro da cadeia, ele chama os seus discípulos e manda irem até Jesus, fazer uma pergunta para Jesus. E eles mandam os seus discípulos, saem daquele lugar e chegam até Jesus e fazem a seguinte pergunta vinda de João Batista do seu questionamento, dizendo assim, a pergunta era: és tu mesmo o Messias ou esperamos outro? Ou seja, João Batista estava vendo a sua vida ir por água abaixo. O seu pensamento era: tudo o que eu fiz parece que foi em vão. Eu vou morrer aqui nesse lugar e tudo o que eu fiz durante esses anos foram em vão. Ou seja, qualquer pessoa tem esse tipo de questionamento, qualquer ser humano tem esse tipo de questionamento. Importa é que além dos questionamentos, nós possamos reconhecer
que a esta estrutura, esse visual que nós temos, esse elefante que nós estamos tateando de um lugar só, não é uma verdade. A verdade é: Deus é bom e Deus vai continuar sendo bom para os seus. Aleluia! Deus vai continuar sendo bom para os seus. Paulo diz: se esperarmos em Cristo, somente nesta vida seremos os mais miseráveis de todos os homens. Se os seus olhos focar e você se segurar, olhando somente pelas coisas que acontecem nesta vida, o que Paulo está dizendo é que nós seremos os piores miseráveis desta vida, porque nós vamos perder o nosso tempo e vamos perder as coisas que nós poderíamos estar aproveitando, entre aspas. Quantos aqui abandonaram, deixaram coisas? Quantos aqui abandonaram coisas erradas que faziam? Quantos aqui abandonaram pecados antigos que faziam? Não está dizendo que pecado era ruim, não. Pecado nunca foi ruim. Se fosse ruim, as pessoas não faziam. Pecado é uma questão de escolha entre servir o que Deus diz e desobedecer o que Deus diz. Pecado é uma questão de você escolher. Se você quer ouvir uma voz que te chama, ou você quer dar ouvido às vozes que circulam ao seu redor, te levando para vários lugares ao mesmo tempo, sem um caminho a seguir. Ele diz assim: quando tentei entender tudo isso, olha só, ao reconhecimento. Todos nós temos alguns questionamentos. Nós passamos pelas lutas, pelas provações. Passo 1. Vêm os questionamentos. Esses questionamentos devem ser resolvidos, devem ser tratados, devem ser resolvidos. E quando nós entendemos esses questionamentos, aí nós fazemos como Asaf fez. Ele volta-se novamente para Deus, e Deus novamente vai abrir a sua mente e vai iluminar os seus caminhos, e ele vai conseguir enxergar novamente aonde ele vai passar e o que ele deve passar. Ele diz assim: olha, quando eu tentei entender tudo isso, ou seja, quando eu, com a minha própria carne, com a minha própria visão, com os meus próprios pensamentos, tentei entender tudo isso, olha só, achei muito difícil para mim. Ou seja, é uma situação impossível, irreconciliável. É uma situação que não tem como você reconciliar. E muito difícil. Aí ele diz assim: até que entrei aonde? No santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. O que está dizendo aqui? Entrei no santuário, até que entrei no santuário. O que é isso, Asaf? Mas você não entrava no santuário todo dia? Você não era o homem que entrava, tinha a obrigação de estar no santuário todos os dias? Você não era o cara que entrava no templo todos os dias? Você não era o cara que fazia os seus sacrifícios, as suas ofertas, as suas orações lá no santuário todos os dias? O que você quer dizer, até que eu entrei no santuário? Uma coisa é você estar no santuário terrestre. Uma coisa é você estar dentro desse templo aqui. Outra coisa é você estar no santuário celestial. Uma coisa é você estar no culto, os dias que você pode estar vindo aqui. Outra coisa é você servir a Deus sem que você possa estar em lugar nenhum, mas se você continua fiel a Deus. Por que não estou falando que é bom, nós devemos, por que nós não devemos ficar sem igreja? Por que nós não devemos ser crentes desigrejados? Por que nós não devemos ficar simplesmente dentro das nossas casas, ouvindo os cultos pela internet, que vai ser muito difícil agora tirar essa visão desse povo, da grande maioria, todos. A grande maioria tem esta visão e vai ser difícil de tirar. Por que nós devemos estar na igreja? Porque aqui é um lugar mais santo que lá na sua casa. É ou não, irmãos? Não. Esse lugar então que eu estou falando aqui, esse quadradinho aqui, é mais santo do que aí? Então por que eu tenho que estar aqui? Comunhão. Por que eu tenho que estar na casa de Deus?
Porque na casa de Deus, eu não vou ficar ouvindo, ou meus olhos não vão estar mais fixos simplesmente nas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Na casa de Deus, é o lugar onde a palavra de Deus vai fazer com que o meu coração se desendureça. Vai fazer com que o meu coração... pastor, mas eu posso fazer isso em casa. Eu sei que você pode fazer isso em casa. Mas aqui você vai olhar para o pastor Roberto, vai ver que vai olhar para a Lília. Vai olhar para a Lília e vai saber que a Lília, a Vívia, fala Deus, né? Vai olhar para cada um aqui e vai saber que nós temos problemas, que os meus problemas não são diferentes dos seus, mas vai entender também que o mesmo Deus que fez um milagre na vida do pastor Roberto, Ele vai fazer na minha vida também. É aqui que eu sou fortalecido pela palavra de Deus, é onde a palavra de Deus vai me colocar novamente no caminho, aonde a palavra de Deus vai tirar a minha visão, o meu foco, aonde Ele está nos problemas, enraizado naquilo que está tendo dificuldade. É aqui nesse lugar, quando eu olhar para você, para os seus olhos, para o seu sorriso, para o seu choro, eu vou saber, Deus continua agindo, Deus continua fiel, e se Deus é fiel com Ele, vai ser fiel comigo também. É por isso que nós precisamos de igreja. Sim. A todo aquele que deixa de congregar, peca. Ou seja, quando eu congrego, eu estou a par das dificuldades dos meus irmãos. Quando eu congrego, eu sei o que se passa no coração de cada um. O pastor Roberto nós estávamos falando ali embaixo, comentando ali, como é bom você abraçar alguém, sabe? Como é bom você sentir o calor humano. Como é bom quando você está em dificuldade, alguém chegar para você e trazer aquele abraço gostoso que você não estava esperando. Um abraço que às vezes vale mais do que 1000 palavras. Um abraço que você sabe que tem amor. Um abraço que você sabe que tem sinceridade. Um abraço que você sabe que é um abraço que vem da parte de Deus. Um abraço que vai sarar. Aqui as nossas feridas são saradas. Não é porque aqui é diferente, não. Aqui nós somos sarados porque nós somos humanidade iguais. Nós somos irmãos, somos casa de Deus, somos povo de Deus. E temos um Deus que está com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a sua vida, para nos abençoar. Vamos ficar de pé nesta manhã. Lá no verso 20, ele termina dizendo que os ímpios, ele fazendo a sua comparação final, ele diz que os ímpios são como um sonho, que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Asaf aqui, ele recebe uma revelação de Deus tremenda, que ele está falando que os ímpios são como um sonho. Ou seja, um sonho é uma coisa irreal, uma coisa que não se cumpriu, uma coisa que a nossa mente, simplesmente que quando nós acordarmos, aquilo tudo vai acabar. A não ser que tem sonhos, é claro, estou falando de sonhos. Tem sonhos que são palavras proféticas, são coisas proféticas, mas os nossos sonhos, na maioria deles, não. O que Asaf está dizendo é o seguinte: quando eu acordar, o Senhor vai fazer uma hora com que eu acorde. Quando isso acordar, ou os ímpios acordarem, eles vão entender que isso não vão ser nada. Vai passar, vai acabar. E aí? E às vezes nós ficamos de olho na vida perfeita que os ímpios têm. Parece que a vida deles são perfeita. E essa perfeição um dia Deus pode fazer. Eles se apoiam exatamente nisso, que nas coisas eles deixam Deus de lado, abandonam Deus de lado, priorizam Deus. Amados, eu estou com um pensamento: por que às vezes nas nossas igrejas, a nossa igreja aqui não exatamente, por que na grande maioria das igrejas, a maioria das pessoas são pobres? Por que na maioria das igrejas as pessoas são pobres? Por que as igrejas, a grande maioria, são gente necessitadas? Porque na grande maioria das vezes, as pessoas pobres, as pessoas humildes, não resta mais coisa alguma para elas, a não ser buscar a Deus. Não resta outra coisa a fazer esperança a elas, a não ser buscar a Deus.
Deus é a última esperança que elas têm. Os ricos não. Os ricos não conseguem ter tempo para a sua família, não conseguem ter tempo para a igreja, não conseguem ter tempo para Deus, porque a Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não estou falando que não entra, estou falando que é difícil. Por que é difícil? Porque é exatamente esse tempo. E quando o tempo nos toma, nós nos envolvemos com ele e com todas as coisas as quais nós temos que fazer relacionadas a esse tempo. E aí nós nos esfriamos na fé, deixamos Deus em segundo plano, tiramos o nosso foco de Deus, tiramos o nosso foco dele e nos focamos exatamente naquilo que está na nossa frente. Nesta manhã, que a gente nunca possa tirar os olhos de Deus. O salmista está dizendo: até que eu entrei no santuário, não no santuário, nesse santuário, mas até que nós possamos entrar verdadeiramente na presença de Deus. Quando nós estivermos na presença de Deus, nós não vamos ver, não vamos sentir, nós não vamos viver, nós não vamos mais passar, nós não vamos mais ficarmos prostrados pelas dificuldades, pelos problemas que estarão conosco, estarão junto conosco, mas nós estaremos focados nele, porque um dia tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Um dia todas estas coisas vão passar. E o que vai ficar?